Olá, turma, tudo bem? Hoje nós iremos de ciência, certo? O nosso assunto hoje é cadeia alimentar, beleza? Bom, como no módulo de vocês, página 22, 23, né, está falando, todos os seres vivos, eles necessitam de energia. E essa energia, ela está presente no alimento, certo? Os vegetais, no caso, eles obtêm energia do sol, que é através do processo de fotossíntese, certo? Bom, existem animais que se alimentam somente de outros animais. Esses são carnívoros, nós não aprendemos isso. Tem também os animais que se alimentam somente de vegetais. Esses são os herbívoros. Mas também tem os animais que se alimentam tanto de outros animais como de vegetais. Esses são os onívoros, certo? E aí vem a forma mais simples de demonstrar a relação alimentar entre os seres vivos, ela é chamada de cadeia alimentar. Uma cadeia alimentar, ela é representada por uma sequência de seres em que uns servem de alimento para o outro. No livro de vocês, certo? Tem um exemplo de cadeia alimentar. Temos o sol e temos a planta. Essa planta, ela, através do calor do sol, ela produz a fotossíntese, onde ela produz o seu próprio alimento. Correto? Depois da planta vem a capivara que se alimenta dela, né? E aí vem a onça pintada que se alimenta da planta. Olha aí o ciclo da cadeia alimentar. Um alimentando, servindo de alimento para o outro, certo? Dentro da cadeia alimentar, os seres eles são classificados em produtores, consumidores e decompositores, certo? Mas quem são os produtores? Prestando atenção no módulo, né? Os produtores são os seres capazes de produzir o seu próprio alimento. Exemplo, as plantas, né? Elas produzem o seu próprio alimento através do processo de fotossíntese, certo? Dentro da cadeia alimentar, nós também temos os consumidores. Quem são os consumidores? São os que necessitam se alimentar de outros seres vivos para obter energia, pois são incapazes de produzir o seu próprio alimento. Exemplo, os animais como a capivara e a onça pintada, não foi isso que nós vimos anteriormente? Mas nós também temos os decompositores. Quem são? São os seres vivos que realizam a decomposição de organismos mortos. Exemplo, os fungos e as bactérias, certo? No livro na página 24, ele fala sobre o fluxo de energia e do ciclo da matéria, ó, no livro de vocês. Bom, em uma cadeia alimentar, quando um ser vivo se alimenta de outro, ocorre a transferência de energia, ou seja, os nutrientes, né, de energia de matéria. A energia dos alimentos ela é utilizada para o funcionamento do corpo, respiração, digestão, locomoção e outras. A matéria ela é utilizada como na construção do corpo do ser vivo, ossos, músculo, órgãos e etc. Entretanto, a transferência de energia e matéria ocorre de forma diferenciada nas cadeias alimentares. A matéria ela é totalmente reaproveitada nas cadeias alimentares. Por isso dizemos que ela é a transferência de maneira cíclica, ó, circular, né? É um ciclo, não é isso? A matéria é o sol que serve que ajuda a planta a produzir o seu próprio alimento, não é isso? Olha o ciclo. Aí vem a capivara que se alimenta da planta e veio a onça pintada que se alimentou dessa planta, dessa capivara. Olha o ciclo, não é isso? Esses animais servem de alimentos uns para os outros. E assim por diante. Quando os seres vivos morrem, os nutrientes que formam o seu corpo voltam para o solo, né? Exemplo, no todo o processo da fotossíntese que aconteceu entre o sol, a planta, né? A capivara e a onça pintada, no final, essa onça pintada ela também é caçada, né? Comida por um outro ser.
E aí aquele resto dela fica ali no solo. Ele vai apodrecer e vai servir como nutriente para o solo. Certo? E esse nutriente é quem também ajuda no crescimento da vegetação, das plantas. Não é isso? Olha o ciclo vital, olha o ciclo da cadeia alimentar. Certo? Esse é chamado de ciclo da matéria. Bom, a todo momento os seres estão se relacionando. Não é verdade? Se tivermos a oportunidade de observar os seres vivos que estão no jardim ou em uma praça, teremos mais clareza do que ocorre. Um gafanhoto pousa, né, exemplo, em uma folha em busca de alimento. Mas, a qualquer momento, pode chegar um pássaro, que também verá no gafanhoto uma opção de alimento. Não é isso? Daqui a pouco aparece um outro ser que, como a gente sabe, né, a cadeia alimentar, ele vai se alimentar desse pássaro. E olha o ciclo, não é isso? Se formando, não é verdade? Então, o que é uma cadeia alimentar? Cadeia alimentar é uma sequência de seres que dependem um do outro para se alimentar. E é a maneira de ocorrer, né, as relações de alimentação, não é isso? Entre os organismos de um ecossistema. Incluindo os produtores, os consumidores, que são os herbívoros, os predadores e os carnívoros e os decompositores, certo? Bom, de atividade, vocês vão fazer a atividade complementar de número 1. Estão vendo? Essa atividade complementar é que vocês vão responder. No primeiro tem assim: os seres vivos precisam se alimentar. E para isso, eles utilizam recursos do ambiente. Há os que produzem o próprio alimento, que eu falei, e os que se alimentam de outros seres, que eu também falei. A esse tipo de relação, chamamos de cadeia alimentar. Observe a cadeia alimentar a seguir e indique quem está atuando como decompositor, quem é o consumidor e quem é o produtor. Certo? E aqui você escreve, ó, se o nome de cada um desses aqui. E no segundo, voltando lá àquela relação ecológica do predatismo, do parasitismo, do mutualismo, tem assim: ligue o tipo de relação ecológica que pode ocorrer entre os seres vivos da mesma espécie e de espécies diferentes, que são as relações harmônicas e as relações desarmônicas. Não vimos isso? Então, vocês vão fazer a associação, certo? Bom, até a próxima aula. A Pro todo dia diz, mas é pura verdade. Estou morrendo de saudade de vocês. Que esse momento, né, que o nosso Brasil está vivendo, acabe logo, que todo mundo fique logo bom, que descubra uma vacina para que possa resolver o problema de todos nós, né? Porque o problema não é só de um, o problema são de todos nós. E que nós possamos nos encontrar mais rápido possível, né? E podermos dar aquele abraço bem gostoso, conversar, rir bem alto, né? E podemos, assim, brincar, certo? A Pro tá morrendo de saudade de vocês. Beijo no coração de vocês. Estudem, se dediquem. Já vai a prova na sexta-feira. Estudem, pesquisem, porque as respostas estão no livro de vocês, certo? Então, até a próxima aula. Tchau e fiquem com Deus.